problema, tá? Vamos ver bastante teoria hoje, para que na próxima aula a gente possa fazer uns exercícios. Vamos lá, então. Apesar de que eu já postei uma aula sobre ondas lá no Cigar, né, no YouTube, eu vou falar então agora mediante o conteúdo do Halliday, que no geral é o que eu cobro na prova. Beleza. Então, ondas, né? A gente vai trabalhar com... A gente entrando aqui antes. Legal. Vamos trabalhar aqui com ondas 1 e ondas 2. O assunto dessa prova, dessa segunda prova, vai ser só ondas, praticamente. Então, o que a gente viu até agora em física, que parece ondas, na verdade, é oscilações. Tem muito a ver com ondas, na verdade. Mas são oscilações. A gente não está falando tão profundamente do comportamento ondulatório. Sim, de oscilações ocorrendo. São coisas diferentes, tá? A física por trás é diferente. Porque, por exemplo, eu posso ver a oscilação de um bloco no sistema massa-mola. Está oscilando aí, mas ele não está gerando ondas, né? Então, onda é algo diferente. Onda é um comportamento. Beleza. Sendo isso, vamos lá. Deixa eu abaixar aqui. Existem tipos de ondas, que são basicamente as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. As ondas de matéria são tipo ondas mecânicas, que é o terceiro que ele cita ali, mas a gente vai focar em ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas e, de certa forma, o comportamento delas é praticamente o mesmo. Funcionam do mesmo jeito, com pequenos detalhes diferentes um do outro. Mas, no geral, a gente vai estar falando dos mesmos elementos que definem a onda, como, por exemplo, comprimento de onda, número de onda, frequência angular, amplitude, tanto para ondas eletromagnéticas quanto para ondas mecânicas. Rola isso aí. Muito bem. Dentre esses dois tipos... Qual que é a grande diferença de onda mecânica e de onda eletromagnética na prática? Na prática, as ondas mecânicas elas só se propagam em meios materiais, como, por exemplo, na água, no próprio material, tipo madeira, qualquer coisa material, ar, né? Então, você já deve ter ouvido falar que não tem som no espaço. Por que não tem som no espaço? Porque o som é uma onda mecânica. Então, ele precisa de um meio material para se propagar. Como no espaço só tem vácuo, né? Não tem matéria. Então, na prática, nós não temos som no espaço. Precisamos de meio material para se propagar o som. Então, de fato, o som ele se propaga também em sólidos. E a teoria do como é que é? O sônons, acho que é isso, fônons. É uma teoria muito importante, por sinal, na física da matéria condensada. O som, ele não é apenas isso que a gente compreende com os nossos ouvidos, né? Ele tem muita física por trás do som que foge dos escopos que a gente está acostumado a lidar no nosso cotidiano, que é timbre, né? E esses outros elementos que eu estava falando agora há pouco aí. Muito bem. Volume, etc. Ok. Existem, na prática, vamos dizer assim, fisicamente, existem dois tipos de onda, que são as transversais e as longitudinais. Para entender as transversais e as longitudinais, é meio, não digo que é difícil, mas digo que é confuso, tá? Então a gente sempre usa bons exemplos. Portanto, para ter alguma visão mais profunda do que sejam essas ondas, recomendo fortemente o Halliday, né? Então leiam o Halliday, vai dar muito certo se vocês lerem. Muito bem. Aqui nós temos então um exemplo de onda transversal. Na onda transversal,
vemos um pulso se movendo numa determinada direção. Ok? E agora, se nós fizermos vários desses pulsos, vejam que eles estarão presos em duas dimensões, né? A altura do pulso praticamente em Y, e o comportamento repetido se dá em X. E a velocidade também se dá em X. Isso é muito importante para definir o que é uma onda transversal. Então, um exemplo muito prático do que é uma onda transversal são ondas que nós formamos em cordas, né? Por exemplo, num instrumento musical. Ali tu causa ondas nas cordas que causam vibrações no ar, causando novas ondas sonoras no ar. Então tem dois processos ali na hora que você aplica você está utilizando um instrumento musical, né? Tem o processo de você girar a onda na corda e a onda na corda gerar daí então a onda longitudinal sonora, né? Eu já vou falar sobre isso. Bem, aqui está o exemplo de onda longitudinal sonora, mas aqui não está um exemplo muito legal. Pensem na onda longitudinal, que é outro exemplo, a transversal é na corda, basicamente. Pensem na onda longitudinal como uma onda sonora ou uma onda que surge quando você causa um impacto na água. Você solta uma pedrinha na água, não começa a ocorrer um comportamento ondulatório, né? Então, aquele comportamento ondulatório é uma onda longitudinal. Acho que eu mostrei isso lá no vídeo, né? No slide, né? Se eu não mostrei, eu acho que eu vou mostrar agora. Só um segundo, deixa eu abrir aqui o slide. Só um segundito. Slide, minhas aulas, ondas sonoras. Aqui. É que eu nunca sei se aparece os vídeos para vocês, tá? Eu vou pôr o PowerPoint aqui para vocês verem. E daí me avisem se estiver aparecendo a animação ou se estiver aparecendo só uma tela. O PowerPoint é meio zoado. Então, vai lá, Vilmar. Tá aparecendo aí a animação? Tu tem que me responder por áudio, porque eu não consigo ver o que tu escreveu, tá? Sim, tá aparecendo aí. Legal. Então, aqui, só uns exemplos que eu vou dar sobre ondas sonoras aqui no primeiro momento. Então, nós temos a propagação da onda sonora se dando por partículas de ar que se movem, né? E eles se movem, na prática, de forma longitudinal. Ela se expande isotropicamente em relação ao lugar onde surge. Então, aqui, por exemplo, né? Então, o que nós escutamos, na verdade, são essas diferenças de pressão que causam movimento no nosso tímpano e ele, por meio de ondas, por meio de eletricidade para o nosso cérebro, né, acaba interpretando isso como uma fala, uma música, etc. Mas na prática o que está acontecendo é esse movimento de partículas aí. E ele se dá longitudinalmente, tá? Então eu vou parar por aqui, porque tem muita teoria ali que a gente tem que conversar ainda, mas para isso a gente tem que entender um pouco dessa outra parte aqui mais fundamental. Vamos lá, só um segundo. Beleza. Então, no assunto de ondas, vamos pensar primeiramente em ondas numa corda. Nós temos a altura da onda, aqui o Y, que é dado basicamente pela altura da onda. Quando nós estávamos pensando em oscilações, né, nós tínhamos lá x de t. Lembra no assunto passado? X de t. Então, a posição da onda
no eixo X, que era basicamente a altura que a onda ia ter num determinado momento, o eixo X lá dava a ideia de amplitude da onda, ou seja, a altura, dependia do tempo com uma função cosseno dentro, né? Cosseno de ômega t mais φ. Aqui, nós vamos ter algo semelhante a isso, certo? Nós vamos ter a expressão da altura dada em função de elementos importantes para a onda, como, por exemplo, o x e o t. Então, a altura da onda ela vai depender de duas incógnitas, de dois parâmetros. Vai depender tanto do x, que é o deslocamento lateral que ela tem. Então, aqui, por exemplo, o deslocamento lateral está sendo dado em x. Quanto o tempo. Tempo que a gente conhece, o tempo que a gente mede. Então, o valor de altura que a onda vai ter aqui, nesse assunto de ondas mesmo, e não oscilações, é dado por essa expressão, que depende de x e de t. E o que são esses Ks e esses ômegas? Né? Bem, o ômega vocês já conhecem bem, né? É a frequência angular. A frequência angular é a quantidade de voltas de radianos, vamos dizer assim, né? Ou seja, a gente tem que pensar num movimento circular de volta, né? Que ocorre dentro de um segundo. Mas o que é o K, né? O K é uma nova grandeza aqui para a gente. O K nada mais é uma grandeza associada a comprimento de onda. Lembrem-se que o comprimento de onda é uma grandeza que está associada com comprimento, né? Metros, então, na unidade de comprimento. Então, o comprimento de onda aqui, ele obrigatoriamente tem que ter uma unidade inverso de metro, tá? Porque, como eu já falei para vocês em Física Geral 1, poucos vão lembrar porque foi na primeira aula, dentro de funções especiais, como seno, cosseno, tangente, exponencial, logaritmo, entre outras, não pode haver unidades. Então, kx tem que me dar um termo sem unidade. Kx tem que me dar um termo sem unidade. E ômega t também. Então, ômega t a gente sabe que vai ser um termo sem unidade, pois ômega depende de 1 sobre tempo, e t é tempo. Né? Então, os tempos se cortam, da mesma forma que os metros vão se cortar ali no termo kx. Muito bem. Mas o que exatamente é o K? Bem, novamente, ele está associado com o comprimento de onda. E o comprimento de onda, vocês lembram, é o tamanho de uma onda, ou seja, o tamanho para que novamente se repita o comportamento ondulatório. Então, na prática não está aparecendo, mas acho que vai aparecer um pouco depois no rádio. O K significa 2π sobre o comprimento de onda, tá? K é 2π sobre o comprimento de onda. E aqui ele define então que K é 2π sobre o comprimento de onda. E dessa definição, e também associado à teoria de equação de diferencial parcial, que eu não quero me estender aqui nessa aula, até para não assustar, até porque, vamos dizer assim, novamente, né, aquele velho problema que está me incomodando de uma forma especial esse semestre, devido à presencialidade, que é o seguinte: as matérias de física, elas são para estar um semestre à frente do que elas estão aqui, né? Então, por exemplo, Física Geral 1, vocês têm que ver toda aquela geometria analítica para saber se lidar com os vetores, e tem que saber também Cálculo 1. Física 2, vocês precisam de um pouco de equações diferenciais parciais para entender tudo. Que é uma matéria que vocês fazem junto com Física Geral 2 nas outras faculdades, mas aqui não. Equações diferenciais parciais tem muita conta para fazer, mas assim, muita lógica, muitas coisas bem interessantes assim, mas para quem nem passou em cálculo 1 às vezes, não tem como entender, sabe? Está começando a ver integrais definidas em cálculo 2, não vai conseguir fazer as diferenciais parciais. Então, novamente, né, eu tenho que adaptar a matéria. Um monte de perdas.
E aí o aluno não tem o direito de vir e falar, professor, não estou entendendo nada, se você explicar mal, professor. Tá, eu posso até explicar mal, mas a culpa não é 100% minha, beleza? Então, muito bem. Eu juro que estou fazendo o meu máximo. Beleza. Então, uma vez que a gente tem isso em mente, eu já vou dar um spoiler para vocês, né? O fato de aqui nessa equaçãozinha aqui, bem, ela é dada, a gente não vai obter porque, novamente, ela surge de equações diferenciais parciais, essa equação aqui. Diferente das equações de movimento lá em Física Geral 1, que a gente obtém por meio do cálculo, né? O fato do argumento envolver x e envolver t estará associado com a velocidade da onda, ok? Então a gente sabe que as ondas, elas têm velocidade de propagação, né? A luz é uma onda, ela se propaga com a velocidade da luz. O som é uma onda, ele se propaga com a velocidade do som. Então, essa velocidade surge na prática de uma relação entre o K, o número de onda, e o ômega, a frequência angular. A gente vai falar sobre isso eventualmente. Vamos uma água aqui. Deixa eu fechar aqui o áudio. Muito bem. Então, vamos observar o que está acontecendo aqui no nosso querido Halliday. Amplitude e fase, vocês já sabem do que se trata, eu não vou me estender nisso, né? Altura e onde a onda começa, respectivamente. E período, frequência angular e frequência, vocês também já sabem, está associado com o tempo, né? Então, o período é o inverso da frequência e a frequência angular é a frequência normal vezes 2π. Por quê? Porque como a gente trabalha com funções trigonométricas para lidar com essas oscilações aqui, com essas ondas, então é muito interessante que implicamos, que intuímos, que forçamos a surgir πs dentro das nossas funções. Então a gente normalmente usa elementos que relações físicas que envolvem π, né? É muito melhor utilizar a frequência angular dentro da nossa função do que usar a frequência normal. Por quê? Porque a frequência angular ela depende de 2π. E fica mais visual observar a oscilação se tem 2π lá, porque a gente sabe que a função seno, a função cosseno, elas começam a repetir a cada 2πs, né? Então, muito interessante isso. Beleza. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, ali está toda a explicação sobre esses elementos iniciais. Agora sim, vamos ver algo bem interessante, que não é só definição de nomes, né? Esses nomes a gente já viu um pouquinho lá na aulinha de oscilações, tem vídeo também, que não falta matéria para vocês, né, galera? Agora a velocidade de uma onda progressiva, pessoal. Então nós estamos falando de uma onda que tem uma propagação natural, normal. Temos que lidar com a velocidade desta onda. Qual é a velocidade que esta onda tem? Ok? Então, a obtenção dessa velocidade se dá por meio de uma informação muito curiosa. Ok? Se dá por meio do fato que, apesar de t e x irem variando, né, o tempo está naturalmente mudando a cada... O tempo está naturalmente mudando a cada segundo, né? E uma onda em movimento também tem uma alteração de posição em x, né? Foi o que nós estávamos vendo na figurinha aqui em cima do rapaz mexendo a corda, né? Então nós temos alturas diferentes para posições diferentes em tempos diferentes. Muito bem. Mas existe um fato para ondas como as que nós vamos trabalhar aqui para esta prova, ondas progressivas, ok? O fato é o seguinte: nas ondas progressivas, a fase ela é constante. Ou seja, aqueles elementos que estão dentro do seno, no caso,
eles nos dão um valor constante, ok? Essa é uma questão interessante que vale a discussão, porque a gente não imagina isso, né? Que o argumento ali vai ficar constante, mas de fato vai, né? Então, eu acho que o Halliday ele é bem explícito aqui nessa estrofe, né? Vamos ler e eu peço que vocês tentem fazer a interpretação. Quando a onda da figura 16.7, que é essa figura aqui embaixo, ela se move, cada ponto da forma de onda, como o ponto A assinalado em um dos picos, esse ponto A aqui, conserva seu deslocamento. Então, em outras palavras, né? Esse ΔX não vai mudar. Quer dizer, ele vai se manter, quero dizer. Aqui não vai mudar, ele vai ser sempre... O ΔX é uma mudança, né? É uma posição final, menos uma posição inicial, mas aqui ele vai manter este valor proporcional. Conserva seu deslocamento em Y. Os pontos da corda não conservam seu deslocamento, mas os pontos da forma de onda fazem. Então, né, é um fato que se você começa a pegar uma corda e ficar batendo, você sabe que, bem, a corda ela vai se mover, né? Só que o formato da onda não se move. Ele permanece. Ele vai sempre permanecer desse jeito aqui. A corda oscilante, ela é estacionária. Se tu bater uma foto dela, ela vai ser assim sempre. Apesar de ter pedaços diferentes da corda se movendo assim. Mas o formato dela é sempre esse. Portanto, nós temos a conservação, nós temos o mesmo valor ali dentro da função seno. Então, significa que kx menos ωt vai sempre me dar o mesmo valor para um determinado ponto de altura da minha corda. É um fato. Então, se eu, por exemplo, pegar o mesmo ponto aqui no outro pico, vou ter uma mesma relação entre kx menos ωt. Porque eu tenho o mesmo y. É meio que autoevidente isso. Então, de fato, kx menos ωt deve ser constante. Bem, se kx menos ωt é constante, fica legal, porque eu posso derivar dos dois lados. Espero que em cálculo vocês estejam tranquilos, né, pessoal? Mas se eu derivo uma constante, vocês sabem que é zero, né? Eu estou derivando no tempo, porque eu quero obter uma velocidade. Velocidade nada mais é que uma taxa de variação da posição no tempo. A taxa de variação da posição no tempo me dá dx dt, ou a velocidade que a gente aprende lá em Física 1, né? Então, eu estou derivando os dois lados dessa equação. Que nem quando eu aplico raiz quadrada dos dois lados, eu levo ao quadrado dos dois lados, eu estou fazendo a derivada dos dois lados, então eu sei que x depende do tempo, então por isso que vai ficar dx dt. E como eu estou derivando também o ômega t aqui, vai ficar dt dt. E a gente sabe que dt dt é 1, por isso que ficou deste jeito. E agora, nós temos um fato também. Toda vez que aparece dx dt para a gente, nós sabemos que é a velocidade. Lembram lá em Física 1? Dx dt era igual a velocidade. Muito bem. Agora, se eu isolar a velocidade, ou seja, isolar dx dt, porque eu quero saber qual é a velocidade de uma onda, eu vou ter, isolando aqui, que v é igual a ômega sobre k. Então, se eu sei a frequência angular de uma onda e eu sei o número de onda, ou seja, em outras palavras, se eu sei o comprimento de onda e sei a frequência, eu sei a velocidade dessa onda. A velocidade da onda, a princípio, é sempre constante. Quando a gente fala de velocidade do som, a velocidade do som não muda, a menos se ela mudar de meio, mas a velocidade do som é sempre 330 metros por segundo, se eu não me engano. E a velocidade da luz também, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. São velocidades constantes. Então, quando a gente fala de velocidade de ondas, no geral, elas são constantes. Por quê? Porque a frequência e o comprimento de onda são elementos constantes numa onda. Se a onda ela não muda por qualquer amortecimento que possa ocorrer, se é uma onda perfeita, uma onda que não tem perdas,
Então, na prática, nós temos essa velocidade constante, dada por comprimento de onda vezes frequência. Muito bem. Então tá aí. Comprimento de onda vezes frequência. Agora, nós temos isso, então nós encontramos qual que é a velocidade da onda. Nós sabemos já que é comprimento de onda vezes frequência, ou frequência angular dividido por número de onda. Podemos avançar no nosso... Beleza? Eu vou ler um exercício aqui com vocês, tá bom? Depois eu vou fazer um exercício bem simples dessa matéria, e depois eu vou pedir que vocês façam um, tá bom? Para a gente ir aquecendo aí, né? Vamos aproveitar. Aproveitar o tempo aqui. Amplitude, comprimento de onda e período. Então, ó, a situação aqui é o seguinte. A onda, ela é transversal, pois ela se propaga numa corda, e a equação dela é essa aí, ó. Blá, 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 blá. Onde as constantes numéricas estão em unidades do SI. Beleza. Qual é a amplitude da onda? Então, a amplitude da onda é sempre o tamanho máximo que a onda pode ter. No nosso caso aqui, a amplitude da onda, então, é o valor que está multiplicando o seno. Por quê? Porque o que altera a altura da onda, o que faz a onda ter altura zero, ter altura máxima, ter altura mínima, ter uma coisa ali no meio do caminho, é o seno. O seno é uma função periódica, ela vai e volta, mas nesse processo ela vai fazendo aquelas ondinhas no seu gráfico, né? Então a gente sabe que a amplitude máxima vai ser o valor máximo que o seno pode obter, que é 1 ou menos 1, né? Então, o seno máximo é 1, e quando eu tenho 1, então, eu vou ter a minha amplitude, o meu valor de altura máxima, que vai ser justamente este número que multiplica o seno aqui. Então, 0,00327 metros é a amplitude máxima dessa minha onda. Tá aqui. Quais são o comprimento de onda do período, comprimento de onda, o período e a frequência da onda? Muito bem. Vamos lembrar que os números que multiplicam os parâmetros variantes, que é o x e t, eles estão associados com isso. Então, o que multiplica o x é o número de onda, que a gente já viu que é 2π sobre comprimento de onda, e o que multiplica o t é a frequência angular, ou seja, frequência normal vezes 2π. Portanto, a gente simplesmente pega os valores que estão ali e joga na conta. Ó. Questãozinha boa para a prova, assim, para dar aqueles 2,5 pontos de graça, né? Bem. Então tá aí, essas contas aqui eu não vou me ater a explicar, né? Qual a velocidade da onda? Então, uma vez que a gente encontrou qual que é a frequência angular e, na verdade, já está explícito lá na equação, né? Qual que é a frequência angular e o comprimento de onda, a única coisa que a gente precisa é dividir. E olha que interessante, que o Halliday mostra as unidades se cortando. 0,0377 metros por segundo. Metros por segundo. Então, a velocidade que essa onda se propaga é isso. Muito bem. Pede mais alguma coisa? Hein? Nossa, que esquisito. 122, 123 parece que não faz sequência aqui. Tá pedindo fase, eu acho que o livro não bateu a foto aqui. Qual o deslocamento... Bem, não importa. Qual o deslocamento em y para x igual a 225 centímetros e t 18,9? Bem, simples demais. Só pegar esses números e jogar na equação. Então ele joga aqui, faz os mequetrefe aqui, faz a continha. Chega que nesse instante a altura da onda vai ser 1,92 milímetros. Note que é menor que a amplitude máxima, né? A amplitude 3,27. E deve ser, né? Nunca nós vamos ter uma altura para essa onda maior que aquela obtida lá na hora da amplitude. Porque a amplitude é o valor máximo de altura que a onda pode ter. Por definição, né? É um fato. O valor, então, que multiplica o seno é sempre a amplitude. Tá bom?
Então, bem, eu vou tentar fazer um exercíciozinho mais difícil. Eu não preparei nada, hein? Pode ser que eu erre. Não me julguem. Não julgueis para não ser julgados. Já dizia um cara topzera aí do passado. Vamos ver aqui. Essa conta de onda humana eu já vi cair em Enem. Só não vou fazer ela porque tem essa marca d'água aqui estragando o enunciado. Né? Eu vou tentar fazer a 6, pessoal, que duas bolinhas. Deixa eu pôr aqui no Paint para vocês verem. Só um segundo. Se eu errar, me perdoem. Nem li o enunciado, estou arriscando tudo aqui. Na humilda, já dizia o poeta Chorão. Uma onda senoidal se propaga em uma corda sob tensão. É o caso que nós temos aqui em ondas transversais, que é o que nós estamos estudando. Nós ainda não paramos para ver ondas longitudinais, onda sonora, etc. Estamos falando de onda em cordas. Né? O som do violão que a gente escuta não é porque a gente está escutando a corda do violão. A gente escuta a vibração que a corda do violão causa no ar. Então, aqui nós estamos falando de uma onda transversal. A figura 16.30 mostra a inclinação da corda em função da posição no instante T. Inclinação da corda. Inclinação. A escala do eixo x é definida por x igual a 0,80. Beleza. Qual é a amplitude da onda? Inclinação? O que quer dizer com inclinação? Pô, essa aí me pegaram. Será que tá certo isso? Inclinação é 0,2. Inclinação. Que inclinação, gente? Estou viajando totales aqui. Mas se a gente pensar, por exemplo, num triângulo, talvez a gente consiga pensar em algo. Né? Porque a inclinação deve ser isso aqui, certo? Eu penso em inclinação, eu penso numa reta inclinada. Essa aqui me pegou de surpresa, hein? Fui trollado. A inclinação é 0,2. Muito bem. E a amplitude, então, ela vai ser isso aqui, né? É isso que a gente está procurando. Vou até chamar de Y. O problema é que ele está falando que a inclinação é 0,2. Só que não é 0,2 metros. Primeiro que se fosse, ele diria 0,2 metros. Talvez ele está dizendo que a inclinação é 0,2 porque, sei lá, o Y é 0,2 vezes X. Não sei, estou cogitando aqui. Está muito ruim esse enunciado. E a gente sabe que a onda toda tem, vamos dizer assim, dois eixos aqui, né? Duas escalas de eixo. Então, o comprimento de onda é 1,6 metros. O comprimento de onda é 1,6 metros. Caramba, que viagem é essa, velho? Então, se aqui for 1,6 metros, comprimento de onda, e a inclinação for 0,2, é a primeira vez na vida que eu vejo essa nomenclatura, inclinação. Me parece que a amplitude ela vai ser 1,6 vezes 0,2. Mas eu estou só cogitando aqui, realmente você me pegou de surpresa, que desgraça. Então a amplitude é 0,32. Bem, não gostei de pegar uma conta na sorte. Não sei se essa resposta é certa. Que inclinação é um negócio que a gente não vê por aí, para falar bem a verdade. A 7 é muito fácil, apesar de ter duas bolinhas. Bem, mas eu acho que eu vou ter que fazer a 7. Eu vou fazer a 11 e vocês vão fazer a 7. 11 é um pouquinho mais interessante. Vamos lá. Vocês estão vendo aí, pessoal, que agora que eu percebi que tem dois paints abertos aqui. Ah, então, graças a Deus.
Então, deixa eu salvar aqui essa conta ridícula que eu acabei de fazer. Vamos lá. Onda transversal senoidal de comprimento 20 centímetros. A onda tem 20 centímetros. Ou seja, eu acho que ele está falando sobre o comprimento de onda. De comprimento de onda 20 centímetros. Se propaga uma corda no sentido positivo do eixo X. O deslocamento y da partícula da corda, situada em x igual a zero, é dado, então, né, apesar de a onda ela manter esse formato, como, imaginem vocês batendo uma corda, fazendo ondas com uma corda presa numa parede, vocês mantêm esse formato ondulatório dela durante todo o tempo, mas as partículas da corda, elas vão saindo, assim, de um lado para o outro. Beleza. Essa. O deslocamento y da partícula da corda situada em x igual a zero é dado pela figura 16.3, que é essa, 33, em função do tempo. A escala do eixo vertical é definida por... bem, a amplitude é 4 centímetros, então, basicamente. A equação da onda deve ser da forma parari parará aqui. Em t igual a zero, o gráfico de y em função de x tem a forma de uma função seno positiva ou de uma função seno negativa. O gráfico de y em função de x, pessoal. Seno positiva ou seno negativo? Bem, o que nós temos aqui é nada mais, nada menos que uma coisa muito normal aqui, né? Uma conta de uma função de amplitude aqui da onda, dependendo de grandezas que a gente, a princípio, sabe. Comprimento de onda, ou seja, aqui vai ser 2π. Não, pera, aqui não é amplitude, ele não falou qual que é a amplitude. Então, eu vou colocar ym. Ah, não, ele falou. A amplitude é 4 centímetros. 0,4 metros, né? Então eu não vou pôr seno de. Qual que é o nosso comprimento de onda? 20. Então aqui tem que ser 2π sobre 0,2. Beleza? Então, x menos ômega t. Por que é menos e não mais, né? Poderia ser mais. Por quê? Porque a corda, ela se propaga no sentido positivo. Me lembra que na hora que a gente obtém a velocidade, a gente obtém derivando para x menos ômega t, isso é igual a zero, a gente deriva e encontra uma velocidade positiva, a princípio. A gente obtém a frequência angular dividido por número de onda. Bem, a velocidade só sai positiva, sentido positivo, porque aqui tem um sinal de menos e vai para o outro lado e fica positivo. Então, por isso que o termo ômega t, neste caso, tem que ser negativo. Bom? Então, aqui, negativo, e não é porque a fórmula é assim. Poderia ser negativo se a velocidade estivesse indo no sentido negativo do eixo x. Portanto, para responder a A aqui, é a função seno positiva. Daí vem a argumentação, vou escrever aqui. É função seno positiva, pois a velocidade da onda é positiva. O enunciado cita isso. É positiva, pois vai para o lado positivo do eixo x. Tá bom? Continuando. B. Determine y máximo. Ele quer saber a amplitude dessa onda. Bem, a gente já descobriu a amplitude, querendo ou não, né? O enunciado nos falou que este elemento aqui, né, essa alturinha, tá horrível aqui, mas infelizmente eu não tenho um print melhor para vocês. Olha que eu já procurei, hein? É 0,4.
Então, aqui eu coloquei errado, né? Não é 0,4, é 0,04, de centímetros para metros dividir por 100, né? Então, é 4 dividido por 100 é 0,04. Ninguém me corrige nessas coisas, né? Beleza. K, qual que é o número de onda? Bem, o número de onda é 2π dividido pelo comprimento de onda. Vocês que façam essa conta. O comprimento de onda foi dado aqui, 20 centímetros. Qual que é a frequência angular? Bem, a frequência angular, pessoal, ela é dada analisando o gráfico, né? Então, a gente tem que a onda, ela completa o seu período, ela completa o seu movimento ondulatório em 10 segundos. E a gente sabe que o período é o inverso da frequência. A gente sabe, professor? Sim, já é para saber, né? Vocês viram isso lá no ano passado e viram isso no ensino médio. E viram isso para passar no Enem. Então, frequência vai ser 1 sobre o período, que é 10 segundos. 1 sobre 10. Frequência angular, por sua vez, nossa, eu estou fazendo bem cavalada as coisas, né? Vou colocar aqui embaixo para não ficar feio. Aqui, a B. Estou fazendo a B. Frequência angular, por sua vez, é 2πf. Então, como F é 1 sobre... Não, olha a desgraça que eu escrevi. Que é 1 sobre T. Eu já pulei, eu não errei, mas eu pulei passos. Então, 2π sobre o período. Tô com fome, pessoal. Tô sem comer desde manhã cedo. Hoje é dia de dieta. Dividido por 10, então, vai dar, simplesmente, a frequência angular vai ser 2π sobre 10. Então, dá para simplificar? Dá. Mas isso aí é com vocês. A velocidade... Φ. Ele está pedindo qual que é o Φ. O Halliday, ele é meio confuso quando ele fala sobre o Φ. Não é migué meu, não. Ele é realmente meio confuso. Se a gente entender Φ como a fase é zero. Bem, como eu entendo fase. Por quê? Porque ele está começando do zero. Se ele estivesse começando aqui em cima, teria uma diferença de fase. Aqui, a fase seria π sobre 2, porque ele está começando no pico. Como ele começa aqui embaixo, φ é zero. Então, eu entendo fase como onde a onda está começando. E a onda está começando em zero, tá bom? Essa era a D, na verdade, né? Não, era o E. Então, ok. Então, espero que vocês tenham entendido o que é fase. É onde a onda começa. O sinal que precede ômega. Já conversamos que é negativo. Eu vou explicar de novo por quê. O sinal que precede ômega é negativo, pois apenas assim a velocidade é positiva, ou seja, propagação no sentido, positivo de x. Deduzimos isso na dedução da velocidade de onda. Então, já falei sobre isso. Se vocês não pegaram, recomendo uma leiturinha depois. Qual é a velocidade transversal da partícula em x igual a 0 para t igual a 5 segundos? Velocidade transversal. Velocidade transversal, G, é a velocidade da partícula, não da onda. A onda a gente já sabe qual é a velocidade. É simplesmente frequência angular dividido por comprimento de onda. Nem vou fazer, né? Na verdade, eu vou até escrever aqui. Frequência angular dividido pelo comprimento de onda. Isso aqui fica como tarefinha para vocês, caso vocês queiram. Agora, o que ele está pedindo, que é a velocidade transversal, então, não confundam velocidade da onda com velocidade transversal. Então, eu vou até escrever aqui de roxo. Não confundam velocidade da onda com velocidade transversal. Velocidade da onda é sempre a mesma. Velocidade transversal muda, pois lida com a velocidade ponto a ponto das partículas da onda
da corda, para ser mais preciso, corda, que estão mudando de posição. Então, às vezes elas vão para cima, às vezes elas vão para baixo, elas vão com velocidades diferentes, tá? Pô, Vinícius, pena que tu não veio hoje na presencial, cara. Tô aqui, não dá nem para conversar aí com ninguém. Mas tudo bem, vamos lá. Fiquei enrolado. Beleza, velho, sem problema. Não, não, relaxa, relaxa. Só, só cogitando aqui possibilidades. Vai que o projetor não funcionasse, etc. Né? Sempre acontece essas tretas aí. Agora, para encontrar a velocidade transversal, a gente tem que pegar a equação da onda e derivar. Basicamente isso. A gente deriva essa equação. E, para derivar essa equação, gente, ai meu Deus, eu não quero ter que falar de derivado de novo com vocês. Estou de saco cheio disso na realidade. Mas na prática, a derivada, eu já expliquei, vocês aprenderem cálculo 1. Se a gente está derivando para encontrar a velocidade, a gente está derivando no tempo. Então, a velocidade transversal é a derivada disso no tempo, ou seja, dy, ou pelo fato de a função depender de x e de t, derivada parcial. Derivada parcial de y no tempo. A equação é a mesma, só que em vez de seno, bem, é a mesma, né? Porque a derivada do seno é o cosseno, então você vai mudar de seno para cosseno, e a gente sabe que a derivada do seno é o cosseno positivo. Então o sinal não muda. Porém, como a gente está derivando no tempo, a regra é chamar isso aqui de u, né? E, bem, se u é isso, o du vai ser, u', né, no caso, vai ser menos ômega. Então vai aparecer um menos ômega aqui. A gente já conversou sobre isso lá na definição da equação da oscilação, né? Equação do sistema massa-mola, etc. 0,2 x menos ômega t. Então, essa é a velocidade transversal. Ó. Você substitui o ômega aqui, substitui o ômega aqui, substitui o x e o t dado pelo enunciado aqui, pronto. Contra a velocidade transversal. Então, isso aqui é só mathematications. Opa, não vou fazer por motivos. Opa. Meu Deus. Beleza. Agora é com vocês, tá? Eu vou. Eu não tenho como mandar isso aqui para ninguém, mas vocês entenderam a ideia? Vocês têm o Halliday, a princípio é para ter o Halliday. Foram tão bem na prova que ou colaram ou foram. Não, tô brincando. Mas vocês têm estudado bastante também. Parabéns por terem ido bem na primeira prova. Usem o Halliday e as explicações que eu dei para encontrar as coisas da próxima pergunta que eu vou fazer aqui. Deixa eu por aqui. Será? Tinha prometido que ia cobrar um pouquinho mais fácil, né? Então eu vou dar uns 10 minutinhos para vocês fazerem a 7. E recomendo que vocês façam, hein? E me mandem no WhatsApp. Daqui a uns 10, 15 minutinhos, tudo que vocês fizeram, tá? Para eu dar uma corrigida. Eu vou dar 5 minutos de desespero aqui para vocês tentarem fazer essa questão sozinhos, certo? E daqui a 5 minutos eu venho e pergunto dúvidas que vocês eventualmente tenham, tá bom? Então, vai que rola uns pontinhos extra aí para quem fizer, né?
Voltei, pessoal, desculpa a demora. Estava resolvendo um assunto lá na direção. Voltei correndo. Mas não recebi nenhum e-mail de vocês, hein? Ninguém tentou fazer a conta, não? Ó, pessoal, tem que tentar, hein? Me mandem alguma dúvida aí. Vocês têm alguma pergunta? Pode perguntar. Bem, já que vocês não têm dúvida, eu vou conversar sobre o exercício aqui. Não tem dúvida, mas não fizeram também. Curioso. Vamos lá. Onda transversal se propaga em corda no sentido positivo, com uma velocidade de 80 metros por segundo. Já temos a velocidade, diferente do outro problema onde a gente encontrou a velocidade. No instante t igual a zero, uma partícula da corda situada em x igual a zero possui deslocamento transversal de 4 centímetros em relação à posição de equilíbrio. Não está se movendo. A velocidade transversal máxima da partícula, situada em x igual a zero, é 16 metros por segundo. Qual é a frequência da onda? Qual é o comprimento de onda? Blá, 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 blá. Bem, frequência da onda, né? Frequência da onda. Frequência da onda dá para encontrar de várias formas, né? Como a gente não tem equação explícita aqui, não sei se vocês estão me ouvindo, né? Não, estão. Não sei se vocês estão on aí, que isso aí faz um tempo. Frequência da onda, né, pessoal? Opa, uma mensagem. Beleza, Vinícius, beleza. A frequência da onda ela pode ser dada caso nós tenhamos a expressão, né? A equação explícita, é aquele valor que multiplica o t, né, basicamente. Mas aqui nós não temos, porém nós temos a velocidade, né? E, além disso, nós temos uma informação interessante aqui, que no instante t igual a zero, uma partícula da corda situada em x igual a zero, ou seja, temos a posição dela em x, possui um deslocamento transversal de 4 centímetros em relação à posição de equilíbrio e não está se movendo. Bem, então na prática o que está rolando aqui, você tem que desenhar, galera. Se vocês não desenhar, vai ser difícil entender as coisas, né? Então, no instante t igual a zero, vamos considerar que aqui é o t igual a zero, aqui é, só no momento, né? Vamos considerar que aqui é t, aqui é y. Nós sabemos que essa posição aqui é x, então aqui no instante t igual a zero, ela está na altura máxima. Então, na prática, a gente tem um negócio assim, né? Além do movimento em x, né? E aqui, ela está em 4 centímetros. Ela está em 4 centímetros. E ela está parada. A velocidade transversal máxima da partícula situada em x igual a zero é 16 metros por segundo. Beleza. Lembra que a velocidade transversal era dy dt? Que era na prática menos ômega cosseno de kx menos ômega t? Muito bem. A gente sabe a velocidade, 16. A gente quer encontrar a frequência. E a gente, apesar de não saber muitas coisas aqui, como o número de onda e a frequência anular, bem, a gente sabe que a posição é zero. Então, por hora, o número de onda não importa, porque vai ser k vezes zero. E aqui tem um detalhe, eu esqueci de um detalhe. Não só o ômega fica aqui na frente, mas também a amplitude máxima. Amplitude também. Essa expressão que eu obtive na questão passada, hein? E o tempo ali também é zero. Então, olha só que maravilha. 16 igual a menos ômega ym. Tá? E a gente sabe qual que é o y naquela altura. 4 centímetros, galerinha.
Então, 16 igual a menos ômega vezes 0,04. Logo, ômega vai ser 16 sobre 4 vezes 10 na menos 2, ou seja, 4 sobre 100, ou seja, 0,04 rad S. Tá bom? Então, acho que essa era a parte mais difícil. Vocês, por favor, tentem fazer o resto. Eu vou postar isso aqui no Cigar agora mesmo. Por favor, tentem me mandar por e-mail, qualquer coisa que seja. Caso da conta, isso pode ser bonificado eventualmente. Beleza, galera? Eu vou finalizando por aqui e nós nos vemos na próxima aula. Falou, muito obrigado por terem participado hoje. Eu fiquei enrolado. Beleza, abraços, Vinícius.